importância que a sua casa tem, que as pessoas que fazem parte da sua família têm. E porque elas são importantes para você, você precisa investir nelas. Família é um plano perfeito. E se você está frustrado, isso só prova que você não tem praticado a palavra. Porque se você praticar a palavra como esposa, se você praticar a palavra como marido, se você praticar a palavra como pai e mãe, se você praticar a palavra como filho, eu duvido essa família não florescer. Agora, sabe qual é o problema? Aquilo que eu tenho dito, a gente é teimoso. A gente é cabeça dura. A gente sabe o que tem que fazer, mas a gente não anda nos conselhos da palavra. A gente anda segundo os nossos próprios caminhos, segundo os nossos próprios conselhos. Por isso que você dá com os burros na água. Mas existe um bote salva-vida sendo lançado sobre você hoje. Eu disse, tem um bote salva-vida sendo lançado para você hoje. Deus não quer que você seja frustrado. Deus quer que você seja feliz. E família é tudo de bom. Sem família você nem existia, irmão. Então já começa a se alegrar. Aleluia. Vamos ver um pouco sobre esse lugar de honra que a família ocupa diante de Deus. Abra comigo sua Bíblia, por favor, em 1 Timóteo 3:4. Volte uma página, talvez duas. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4. Nós estamos aprendendo sobre a importância do culto doméstico. E eu estou trabalhando nesse início com você, trazendo a importância que a sua casa tem, que as pessoas que fazem parte da sua família têm. E porque elas são importantes para você, você precisa investir nelas. E aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4, aqui Paulo está dando algumas instruções acerca dos bispos e dos diáconos. No versículo 4, ele vai falar acerca do bispo, ele vem falando sobre isso. E eu gostaria de ler apenas o 4 com você. E posteriormente o 12, quando ele vai falar sobre os diáconos. E ele diz assim: e que governe bem a própria casa, criando os filhos debaixo de disciplina, com todo o respeito. Então aqui, querido, se você ler o contexto, você vê Paulo falando para o jovem pastor Timóteo, incitando a importância da palavra. E ele diz, quem aspira o episcopado, quem deseja ministério, quem deseja pregar, quem deseja estar em evidência em um púlpito como esse, por exemplo, ser instrumento de Deus para outras pessoas, isso é lícito, isso é lindo. A pessoa deve realmente desejar, se isso arde no coração dela, ela deve se esmerar para que os sonhos de Deus para a vida dele aconteçam. Mas aí, queridos, ele vem falando e ele deixa bem claro que para que essa pessoa ela possa liderar um grupo, para que essa pessoa esteja em lugar de evidência e possa ser um testemunho para outros, essa pessoa precisa governar bem a própria casa, criando os filhos debaixo de disciplina, com todo o respeito. E aí ele diz posteriormente, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Eu fico bastante preocupada quando eu encontro uma pessoa que diz que tem um chamado e negligencia a sua família. Eu fico tão angustiada de verdade quando eu vejo alguém, queridos, que até tem um potencial, é visível o chamado na vida dessa pessoa, mas ele é um péssimo marido, ela é uma péssima esposa, eles são péssimos filhos, péssimos pais. E sabe, uma das coisas que eu gostaria de que você entendesse nesta noite,
O marido, queridos, foi estabelecido por Deus como cabeça do lar, como cabeça da família. Eu gostaria de te falar algo sobre isso. Todo marido é pastor de um pequeno rebanho chamado família. Repetindo. Todo marido, quantos maridos tem aqui? Digam glória a Deus. Com aquela voz bem assim, diga glória a Deus. Você é pastor de um pequeno rebanho chamado família. Se você ainda não tem filhos, mas você tem uma esposa, ou seja, você tem uma ovelhinha. Se você tem a esposa e um filho, você tem 2 ovelhinhas. Se você tem a esposa e 30 filhos, você tem 31 ovelhinhas. Aleluia. Então, se você está incomodado com um pequeno rebanho que você tem, procria, irmão. Multiplicai-vos, enchei a terra. Aleluia. Então, todo marido é pastor de um pequeno rebanho chamado família. Mas sabe, queridos, às vezes nós encontramos pessoas que desejam os púlpitos. Desejam os microfones. Desejam os holofotes. Porque o culto no lar, pastorear esse rebanho miúdo, pregar para eles, não dá ibope. Não tem nem ninguém filmando. Para depois você ficar famoso no YouTube. Aleluia. E aí o que é que nós fazemos? A gente negligencia a nossa casa em nome de um chamado que mal sabe nós, que ele nunca existirá se eu não tiver êxito no meu lar. Até rimou. Então, Paulo está dizendo aqui, você quer o episcopado? Você deseja obras? Você deseja esse lugar, esse holofote, esse microfone, esse púlpito? Que bom! Ele não reprova isso, mas ele coloca, queridos, algo que precisa ser feito para que essa pessoa seja apta a estar em um lugar como esse, um lugar de evidência. A casa dessa pessoa tem que ser um lugar, amados, onde os outros olhem e possam ser inspirados por causa da família bem-sucedida que este homem tem, que esta mulher tem. Agora, isso não é apenas para bispos ou pastores. No versículo 12, ele vem decorrendo nessas instruções. E no verso 12 do mesmo capítulo, ele vai dizer: o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Governe bem os seus filhos e a própria casa. Então você percebe que família é esse lugar de honra dado pelo próprio Deus. Quando nós paramos para pensar, queridos, sobre o culto doméstico, por exemplo, nós podemos imaginar a presença de Deus em manifestação dentro do nosso lar. Imagina você levar esse ambiente para dentro da sua casa. Essa unção coletiva. Porque Jesus disse, amados, onde tiverem 2 ou mais em meu nome, ali eu estou. Aleluia. Ele não precisa de um grande número de pessoas. Ele só precisa de corações sedentos, abertos e receptíveis àquilo que Ele fará naquele dia. Nós compreendemos que existe a presença de Deus disponível. Alguns a chamam de habitacional, alguns a chamam de onisciência. Essa presença que está em todos os lugares. Mas existe a presença de Deus manifesta, que é quando nós percebemos a presença. Ela não apenas está disponível, mas ela está manifesta no ambiente.
E sabe, quando Deus pensou na família, Ele pensou na presença dEle em manifestação na família. Talvez você pergunte, aonde está isso, professora? Sabe aonde está isso? Lá em Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. Porque a Bíblia vai dizer, queridos, que lá estava Adão e Eva. Os menininhos nem tinham vindo ainda. Mas a Bíblia vai dizer que Deus descia todo fim de tarde. Eita glória! Aleluia! Ele vinha, queridos, pessoalmente para ter um culto com a primeira família terrena. Aleluia! O Criador deixava tudo. Saía do seu trono e vinha pessoalmente comunicar ao coração do marido e comunicar ao coração da esposa. Aquele era o momento onde Adão e Eva paravam tudo e cultuavam a Ele. Aonde? Na casa deles. Aonde era a casa de Adão e Eva? No jardim. Então você percebe, queridos, que desde o princípio Deus entendia que a presença dEle precisava estar manifesta na família. E você percebe, queridos, que não era uma vez por semana esse culto doméstico. Era todo dia. Todo dia Deus vinha. Todo dia Deus falava. Todo dia Deus comunicava. Todo dia Deus se revelava, amados, para a família. Aleluia. E sabe, queridos, esse modelo, ele não mudou. Muitas coisas vieram para nos arrancar dessa consciência de que a presença de Deus precisa estar sendo desejada dentro do meu lar, desejada dentro da minha casa. Muitas pessoas dizem, mas eu não tenho tempo. É até tão bonitinho, sabe, isso que você está dizendo? Mas eu não tenho tempo não, minha querida. Você acha que eu não tenho nada para fazer? Oh, minha querida, oh, meu querido, você acha que Deus não tinha nada para fazer? Oh, minha querida, oh, meu querido, você acha que Adão e Eva não tinham nada para fazer? Tinha, amados, mas aquilo era prioridade. Eu disse aquilo era prioridade. Eu disse aquilo era prioridade. E eu lembro da pergunta que eu fiz no início desse culto. Como está a sua casa? Qual a importância que os seus familiares têm para você? E eu lembro que eu falei, aquilo que realmente é importante para nós, a gente investe. Se você não tem tempo de desejar a presença de Deus na sua casa, de ter um culto com sua família diariamente, isso só mostra para você, amados, que eles não são prioridade para você. Que o trabalho é prioridade para você, que o ministério é prioridade para você, que ficar rico é prioridade para você. Quantos pais não têm tempo nem de brincar com o menino? O menino bichinho passa o dia todinho esperando a presença do pai. Quando chega, papai, olha o meu brinquedo. Cala a boca, menino. Você quer dizer que essa criança é importante para você? Não, você pode ter um chavão bonito de que essa criança é tudo para você, mas eu quero te dizer, não é. Porque no dia em que algo for tudo para você, esse tudo vai ter teu tempo. Esse tudo vai ter as suas primícias. Esse tudo vai ter você. Nossa, como você está animado. Segura diaconato, porque tem muita gente correndo em nosso meio. Aleluia. Agora vamos lá. O tempo passou. As coisas mudaram. Porque esse primeiro casal acabou pecando, distanciando-se de Deus, da sua palavra, dos seus conselhos, da sua presença. Mas, queridos, através da obra redentiva de Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando Ele morreu, quando Ele ressuscitou, Ele nos reaproximou de Deus. Essa comunicação que tinha sido perdida, esse diálogo, ao ponto de Jesus dizer, eu sou o pastor.
Eu falo e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então você percebe que agora, quando ele vem, quando ele começa a pregar o evangelho do reino sobre a terra, as coisas começam a se ajustar e culmina depois da sua ressurreição. Quando a Bíblia vai dizer, queridos, que agora ele é a porta, ele é o acesso de volta a Deus. Aquilo que Adão e Eva perdeu nos foi restituído em Cristo Jesus. Hoje, queridos, nós estamos na presença de Deus, sem culpa, sem medo, sem inferioridade, como se o pecado nunca tivesse existido. Agora, como eu te falei, existe a presença disponível. Ele está em você na pessoa do Espírito. Mas até que ponto ele se envolve com a sua casa, com a sua família, com a criação dos seus filhos, com a maneira como você lida com sua esposa, com a maneira como você lida com o seu marido? Até que ponto ele tem prioridade? Até que ponto essa família se reúne e ora? Tem famílias, amadas, que nem na hora de comer ora mais. Nem na hora de comer, para dar graças pelo alimento. Se senta na mesa, mas tem uns que nem espera pelos outros. Eu me lembro da Santa Ceia. Quando a Bíblia, mas vai dizer que veio o juízo sobre aquelas pessoas. Se você for olhar ali, você vai perceber a central, o motivo desse juízo. Eles andavam em desamor. Cada um comia, parecia um monte de morta-fome. Na ceia, a ceia sendo servida, ninguém esperava por ninguém. Cada um catava um pedaço de pão. Comia. E os outros que se virassem. Tem gente que dentro da casa, dentro da família, está assim. Eu estou com fome. Pai, eu estou com fome. Mãe, eu estou com fome. E a mãe diz, espere seu pai. Eu vou lá esperar nada. Dá um telequete nele quando ele disser isso, irmão. Eu vou esperar nada, aí você toma na cabeça dele. Pisa nunca matou ninguém. Quem aqui apanhou e morreu? Ninguém, porque senão você não estava aqui. Mas deu um jeito em você. Muita gente, amados, poderia testemunhar, graças a Deus, pelo sarrabui que eu levei. Sarrabui é coisa do Nordeste mesmo. Sou nordestino, irmão. Sarrabui, sabe? Não matou você, te ensinou e fez com que você fosse gente. Tem gente aqui? Aleluia. É chegado o tempo, queridos, onde Deus vai ser o centro de novo das famílias que estão nas igrejas. Onde essa família vai ter prazer em orar. Eu vejo famílias dando as mãos em cima da mesa e consagrando aquele alimento. Eu vejo lágrimas descendo dos olhos dos pais. Eu vejo filhos voltando ao arrependimento por causa da presença de Deus forte nesse lugar, forte nessa atmosfera, onde a família centralizou aquele que era, que é e que há de vir. Você vai esperar um pelo outro. Você vai orar pelo alimento. Você vai consagrar. Você vai abençoar. Aleluia. São valores, queridos, que não podem se perder. Aí uma criança criada no contexto desse, ela vai para a escola. E quando chega lá, quando abre a lancheirinha, ela fecha o olhinho e estende a mão. Aí a tia vai olhar assim. Os coleguinhas vão olhar. O que é isso que tu faz? Estou orando para Papai do Céu. Sabe o que é que vai acontecer, queridos? Essa criança vai impactar a salinha dela. O ambiente dela. Porque costume de casa vai à praça. E aí, quando nós pensamos sobre a aliança em que nós estamos vivendo, eu gostaria de te lembrar algumas coisas nessa noite. Lá em Atos 2:46,
Não precisa você abrir. A Bíblia vai dizer, queridos, que era costume da igreja primitiva cultuar no templo, mas também levar esta atmosfera de culto para dentro das suas casas. Observa comigo, a Bíblia vai dizer lá em Atos 12 que Pedro estava preso. E a Bíblia vai dizer, queridos, que muitas pessoas estavam na casa de Maria orando por Pedro. E sabe o que é que Deus faz? Deus envia um anjo para salvar Pedro. E Pedro, queridos, é salvo milagrosamente, porque existiam pessoas reunidas na casa, cultuando em casa. Aleluia! A Bíblia vai dizer em Atos 20, Paulo declara o seguinte, falando para os líderes da igreja em Éfeso. Ele diz: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Então Paulo ensinava publicamente, mas queria estabelecer a cultura das pessoas cultuarem dentro de casa. E ele pessoalmente ia lá e ensinava a eles em suas casas. Um culto na casa, onde toda a família se reunia e Paulo lhes ensinava a palavra de Deus. Aleluia! A Bíblia vai dizer lá em 1 Coríntios 14:35 que os maridos devem ensinar a palavra às suas esposas em casa. Aleluia! Sabe, queridos, quando nós pensamos sobre isso, nós podemos perceber Deus, Ele trazendo de volta essa cultura onde a presença dEle vem, onde a presença dEle se manifesta dentro dos lares, dentro das casas. E eu não sei o que é que você vai fazer com esta mensagem, mas você vai perceber até o término dela, que ter cultos domésticos não deve ser uma opção para nós. A gente vai entender, queridos, a importância dessas coisas. Eu quero que você abra comigo agora, por favor, em Deuteronômio capítulo 6. Aleluia. Deuteronômio capítulo 6. Eu gostaria de ler com você a partir do versículo 5. Deuteronômio 6, a partir do versículo 5, diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Agora escuta isso. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Aí ele diz no versículo 7, presta atenção, tu as inculcarás. Essa palavra inculcarás, queridos, no original significa ensinar incisivamente. Aqui a Bíblia diz: tu as ensinarás incisivamente a teus filhos. Agora escuta: e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal, como bandeira na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Você percebe, queridos, aqui, Deus, Ele dando uma lei, Deus, Ele dando uma ordenança. Ele está incitando a obediência aqui. E Ele diz, queridos, que os pais deveriam, na verdade todos, deveriam amar o Senhor de todo coração, de toda alma e de toda força. Ele fala sobre essa palavra, está no nosso coração. E aí Ele se dirige aos pais, quando Ele diz: tu
as ensinar o quê? A palavra. Tu as ensinarás incisivamente a teus filhos, e delas, da palavra, dos mandamentos, tu falarás assentado em tua casa. Quando Deus pensou em você como pai, quando Deus pensou em você como mãe, Deus pensou, queridos, em você passando adiante aquilo que você tem recebido por parte do Senhor. Tem pessoas que acham que a igreja de criança vai fazer tudo. E eu quero te dizer, a igreja de criança não vai fazer tudo. A igreja de criança vai cooperar com você. Mas se você volta para a sua casa depois de um culto como esse, e você chama palavrão, e você amaldiçoa seu filho, e você trata mal a mãe dele, e você, mulher, quando seu marido fala com você, você faz careta nas costas dele, e seu menino ver isso, você está passando uma borracha grande em tudo que as tias tem construído naquele lugar. Esses dias o Senhor falou muito sério conosco sobre isso que eu estou te ministrando nessa noite. E aí o Senhor nos deu a seguinte estratégia. Vocês vão pregar isso no culto de sábado, culto da família. E nesse dia o Senhor falou conosco. Nesse dia eu quero que na igreja de criança seja ensinado também sobre o culto doméstico. Porque quando eles saírem de lá, eles vão ajudar os pais deles a praticar aquilo que eu ensinei a eles essa noite. Nós assim fizemos. Quando os pais, queridos, ministramos sobre o culto doméstico no culto da família, no sábado, na nossa igreja. Quando os pais subiram no departamento, é um primeiro andar, para pegar os seus pequenos, suas ovelhinhas, os meninos irmãos estavam soltando fogo pela venta. Pai, quando é que vai ser o nosso culto na casa? Eu quero cultuar ao Senhor, quando é que vai ser? Quando é que vai ser? Agarraram na perna do pai, eu quero o culto doméstico, Eu disse, glória a Deus. Teve criança, mas que perturbou, no bom sentido, tanto, que o pai começou a fazer no mesmo dia. Quando voltou do culto, fez outro culto, porque o menino não dava sossego. Aí esse pai tímido, nunca ministrou a palavra em lugar nenhum, nem na sua casa. E aí o pai, sem saber, eu vou pregar o quê? Pensando, né? Eu vou pregar o quê? Para essa mulher e para esse menino, Vou pregar o quê? Ficou pensando, pregar o quê? E aí, Deus trouxe um versículo ao coração dele, ele não tinha planejado aquilo, ele tinha acabado de voltar de um culto, que falou sobre culto doméstico, e os filhos querendo. Aí ele disse, tá bom, a gente vai fazer, cada um pegue sua Bíblia. Sentou todos eles na sala. E aí, o pai disse assim, só vai ser 15 minutos, viu? 15 minutos. Aí o culto começou. Ele disse que veio uma inspiração, irmão, para ele pregar. Pensa num pregador topado. Aleluia. Se você treinar em casa, meu irmão, se você cultuar em casa, meu irmão, quando você tiver a oportunidade de pregar para uma multidão, vai ser diferente. O culto era 15 minutos. Foi 1h15 de culto. Porque a presença de Deus veio. A família se rendeu. A presença dele inundou aquela sala. Aleluia. Aleluia. Queridos, esta palavra funciona. Aí, como se não bastasse, o Senhor falou conosco de novo. Foi pouco. Dia de sábado não tinha muita gente como dia de domingo. Vocês vão pregar e sair dia de domingo. E na igreja de criança vai ser a mesma coisa. Do pequenininho ao grandão. Vão aprender sobre culto doméstico. Certo, Senhor. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nós fizemos o mesmo. Porque você sabe que tem umas pessoas que são meio vagarosas para praticar a palavra. Sai de um culto como esse, aí pensa, em março eu começo. Aí sabe o que é que acontece? Esfria no teu coração. Deus tem que falar contigo de novo.
E aí, lá vai as crianças, os pais pegar os meninos na igreja de crianças. E os meninos estavam afoitos, amados. Tinham feito teatro da mamãe, do papai, do filho. Sentaram-se, abriram a Bíblia. As tias explicaram passo a passo como acontece um culto doméstico. Primeiro uma oração, depois um louvor ao Senhor. Depois o pai ou a mãe traz a palavra. Os filhos depois falam sobre o que aprenderam daquela palavra. E encerram com um louvor e com uma oração. Aí saíram de lá tudo animado. Tinha feito teatro, sabia como cada um deveria fazer. Tinha pai que não sabia como fazer. O menino disse: eu ensino, pai. Aí teve um casal da nossa igreja. Eles têm 3 filhos. E nessa ocasião, queridos, as crianças pedindo culto doméstico. Ele disse: tá bom, a gente vai fazer. Aí começou o culto doméstico. Aí teve a hora que era para cada filho falar algo. E ele colocou os meninos para pedir perdão um ao outro, porque estava tudo arengando dentro de casa. Olha, se os menininhos estão tudo arengando, não tem remédio melhor, mas do que um culto doméstico. Se você está querendo matar seu marido, se você está querendo matar sua esposa, olha, deixa a presença de Deus se manifestar e essa vontade vai passar. Aleluia. Aí os meninos, irmãos, começaram a pedir perdão. É uma escadinha, começou a pedir perdão um ao outro. E começaram a chorar. Me perdoa, porque naquele dia eu tirei onda contigo. A presença de Deus. Eu disse a presença de Deus. Eu disse a presença de Deus. Como é que você quer que o seu filho seja um grande homem e uma mulher de Deus, se tudo que eles fazem é assistir a Peppa? Horas diante da televisão, nada produtivo. Você não tem tempo para ele, não há uma dedicação. É como um fardo que você tem que levar o resto da sua vida. Ei, filhos são herança. E vai chegar o dia que estaremos diante dele e a gente vai ter que prestar conta de cada um que ele nos deu. Aleluia. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo. 2 Timóteo 1, eu quero te mostrar um exemplo aqui. Porque tem mulher que diz assim: ah, mas meu marido não quer não. Aí tem homem que diz: ah, mas minha esposa não quer não. Eu quero te dar um exemplo aqui, queridos, bíblico, que eu creio que vai ser uma inspiração para a tua vida, dentro desse contexto, e você parar de dar desculpa e fazer aquilo que você entende que é correto. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 em diante. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Aqui é Paulo escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo. E ele diz no versículo 5: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. Agora escuta isso. A mesma que... Ele está falando da fé de Timóteo. Ele fala que se recorda desta fé que Timóteo tem, que é uma fé sem fingimento. Aí ele diz: a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que em ti também. Percebe comigo, queridos? Paulo, ele compreendia que a fé que o jovem Timóteo tinha foi passada de geração para geração. Aleluia! Ele fala da avó, não fala do vô. Ele fala da mãe de Timóteo, não fala do pai. Então você percebe que essas mulheres, talvez, não sei, mesmo sem o apoio da figura paterna, do marido, do cabeça, mas elas decidiram impregnar em Timóteo uma fé viva e uma fé sem fingimento.
Então eu estou aqui para te dizer que você não depende do outro. Se o outro se omitir, se o outro não quiser, se o seu cônjuge der para trás e não quiser fazer, você pode fazer isso com os seus filhos. Você pode ministrar a palavra para seus filhos. Você pode ser esse canal de bênção para seus filhos. Amém. Agora, queridos, passe algumas páginas, 2 Timóteo 3,14. Aqui ele continua falando sobre Timóteo. Ele diz algo que eu gostaria de ressaltar aqui. 2 Timóteo 3,14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que, amados, vê que coisa mais fofinha. E que, desde a infância, sabes as sagradas letras. Timóteo sabia, amados, desde pequenininho, as sagradas letras. Quem foi que fez isso em Timóteo? Quem foi que impregnou essa fé sem fingimento em Timóteo, amados? A sua mãe, Eunice. E a sua mãe já recebera de sua mãe também, Lloyd, vovó de Timóteo. Aleluia. Você percebe, queridos, Deus, através da sabedoria dessas mulheres, preservando o divino na futura semente, preservando o divino na geração seguinte, na geração que viria. Aleluia. A Bíblia vai dizer, queridos, vai falar sobre o avivamento. Joel vai falar sobre isso em Joel 2, 28 e 29. E a Bíblia vai ressaltar isso em Atos 2, 16 e 17. Quando a Bíblia, queridos, vai deixar bem claro que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Aí ele fala, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Quando Deus pensou nos teus filhos, Ele pensou neles sendo um instrumento nas mãos do Senhor, profetizando, ministrando, sendo instrumento de bênção. Eu quero declarar sobre você, meu irmão, os seus filhos não vão se perder. Os seus filhos não vão se perder. O diabo não terá os seus filhos. Os seus filhos pertencem ao Senhor. E os seus filhos profetizarão. Aleluia. Abra sua Bíblia em Atos 21. Nós estamos encerrando. Esse é o último versículo que eu quero abrir com você agora. Atos 21. Quando você encontrar, dá um glória a Deus fervoroso. Atos 21. O Senhor é bom e Ele está nos tangendo para um lugar de proteção, onde a presença dEle vai ser manifesta na nossa casa, na nossa família. Atos 21, queridos, a partir do versículo 7, do 7 ao 9, nós vamos ler. Vê que coisa mais linda do mundo nós encontramos aqui, queridos. Atos 21, verso 7. Quanto a nós, concluímos a viagem de Tiro. Chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Ei, o evangelista não perdeu suas filhas. O evangelista não perdeu suas filhas. Esse homem conseguiu, queridos, conciliar uma família de sucesso a um ministério de sucesso. Uma família de sucesso ao ministério de sucesso. Agora preste atenção, profetizar dentro de casa para elas era comum.
Profetizar para elas era comum, queridos. Elas não estavam na igreja nesse dia. Elas não estavam no culto de domingo. Elas estavam em casa. Aleluia. E nesse culto, nesse ambiente familiar para elas, havia um costume, havia um hábito. E quando Paulo chega naquela região, quando Paulo chega na casa de Filipe, lá estão as filhas. Ele só tinha quatro meninas, 4 donzelas. Ei, escuta isso, escuta isso. As filhas de Filipe não estavam se prostituindo. As filhas de Filipe não estavam com um e com o outro. As filhas de Filipe eram donzelas virgens e profetizavam em casa. E queridos, eu preciso te dizer, o que é que um culto doméstico tem que ter? Ora, um culto doméstico tem que ter oração, um culto doméstico tem que ter louvor, e o culto doméstico tem que ter a ministração da palavra. Coloca um tempo curtinho, talvez de 15 minutos para iniciar. Seja fiel a esse tempo, não ultrapasse, porque os seus filhos, a sua família ainda está gerando essa cultura, para que não seja enfadonho para eles. Todos devem participar. Coloca um para orar, um para ler um versículo, um para cantar e os demais para apoiar. Mas deixa que todos eles se envolvam. Estabeleça dias e horas em que esses cultos acontecerão. E tenha isso, queridos, como prioridade na sua casa e na sua família. E a última dica dentro dessa questão do culto doméstico. Queridos, não associa o castigo às coisas espirituais. Tem pais que o filho trelou, aí ele diz, você trelou, pois você vai passar 10 minutos lendo a Bíblia. Você bagunçou, pois você vai estar de castigo. 15 minutos de joelho orando. Se você associa o castigo às coisas espirituais, seu filho vai associar Deus com algo ruim. Diz assim para eles: quem se comportar hoje vai ter a oportunidade de cantar no culto doméstico. Motiva, inspira, coloca o culto doméstico como algo precioso, honroso. E eles serão alcançados. Eu lembro-me de um testemunho que eu ouvi há um tempo atrás, de um homem de Deus que tem percorrido essa nação pregando o evangelho sobre família, muito usado nessa área. E ele disse que estava em um culto, e quando acabou o culto, uma irmã, uma preciosa, veio falar com ele. E ele disse que conversando com aquela irmã, a irmã chegou bem alegre para ele e disse: pastor, eu tenho 8 irmãos. Ele disse: minha filha, que bênção. Ela disse: eu sou a única mulher deles. Então é 8 meninos e eu menina. Ela disse: meu pai é pastor. Ele disse: minha filha, que bênção. E seus filhos, e seus irmãos? Pastor, todos os 8 são pastor. Meu pai é pastor e todos os meus 8 irmãos são pastores. Aí o pastor parou, olhou dentro dos olhos dela e disse: minha filha, me diga o segredo. Porque um pastor que foi um sucesso em casa e levou esse sucesso para o ministério e conseguiu ter o espiritual como algo tão precioso que impregnou no coração dos filhos o desejo de ser pastor como ele era. Ele não lançou aversão à igreja. Não quero igreja. Meu pai é pastor, não quero igreja. Meu pai é crente, não quero igreja. Não, ele conseguiu trazer. E aquele pastor olhou para aquela moça e disse: minha filha, me diga o segredo. Ela disse: pastor, todos os dias
na nossa casa, nós tínhamos o culto doméstico.